Essa questão que vem agora, essa questão, ela é absurdamente clássica, né? Isso tem uma frequência em vestibular absurda, assim, o pessoal é apaixonado em cobrar isso. Que é o quê? Eles te dão uma lei de formação e pedem o domínio. Edivaldo, mas você fez com a gente já a questão em que eu tinha o gráfico e com o gráfico eu tinha que achar domínio. Beleza. Se eu tenho o gráfico e quero o domínio, eu pego os pontos do gráfico e projeto no eixo X. Eu acho o domínio. Se eu tenho dois diagramas e quero o domínio, eu olho o conjunto de partida, também é fácil. Mas e se eu tenho a lei de formação? Como é que eu acho o domínio? E aí guarde isso. Quando alguém pede assim, determine o domínio das seguintes funções, ele está dizendo que elas são funções. Eu quero que elas sejam funções. Porque o que acontece? Quando eu peço domínio, não esquece, função é a relação entre dois conjuntos. Domínio é o conjunto de partida. Quando alguém te pede o domínio, está perguntando quem é o conjunto de partida? E o conjunto de partida é a casa da variável x. Ou seja, olha que legal, se eu peço o domínio, eu estou te perguntando quem é que o x pode ser. Ah, o x pode ser quem? Quem é que o x pode ser? E é você que vai dizer, para essa função, o x pode ser qualquer real. Então você está dizendo que o domínio são todos reais. E aí, se você está dizendo isso, você está dizendo que qualquer real que você pegue, você vai ter sempre um único valor de y lá. É isso que você tem que ter. Tudo bem? Vamos à hora de fazer a questão então. Já entendeu o que é? Hora de resolver isso aí. Vamos pegar a primeira função que é esta. E eu quero o quê? O domínio. Lembrando que função é uma relação entre dois conjuntos, domínio contra domínio, casa de x, casa de y. E quando eu peço o domínio, desta função, eu estou falando do primeiro conjunto. Ou seja, é como se a pergunta fosse exatamente essa. Quem é que eu posso colocar no lugar do x? Se você achar que esse x pode ser qualquer real, você fala que o domínio são todos reais. Perguntinha rápida para você. Você acha que esse x aqui pode ser qualquer real? Pensa ali, olha ali a lei. Será que aquele x ali pode ser qualquer real? Edivaldo, não, Edivaldo. Porque tem uma fração. Boa. Edivaldo, quando tem uma fração, não pode dar zero embaixo. Ótimo. Então o que você vai me dizer? Que essa parte de baixo, esse 3x menos 6, o denominador da minha fração, ele não pode dar zero. Aí você escreve aqui, 3x menos 6, você tem que ser diferente de zero. Você pega o 3x menos 6 e conversa com ele. Você pergunta, 3x menos 6, você quer ficar embaixo? Ele vai falar, poxa, é meu sonho ficar embaixo de uma fração. Aí você fala, olha, 3x menos 6, se você quer ficar aí embaixo, você tem que ser diferente de zero. Converse com a matemática, fica tudo mais fácil. E fala, poxa, eu compreendi, meio louco aí, mas eu compreendi. Aí você isola o x, vai ficar 3x diferente de 6, divide os dois lados por 3, x diferente de 2. O que você descobriu? Que para que essa expressão de baixo seja diferente de zero, o x tem que ser diferente de 2. Ou seja, quem é o seu domínio então? O domínio são todos os reais? Não. O domínio pode ser qualquer número real, desde que ele seja diferente de 2. E aí você escreve isso, que o domínio é um conjunto formado por qualquer número real, tal que esse número seja diferente de 2. Então, quando você escreve isso, você está dizendo quem é que o x pode ser. Aí, de repente, você pode falar assim, tá, mas Edivaldo, peraí. E se eu falar que o domínio dessa função é formado por x que pertence a reais, tal que x é maior que 10? Porque se eu falar que x é maior que 10, Edivaldo, ele vai ser diferente de 2. Isso não pode ser o domínio? Pode. Isso pode ser o domínio. Pô, ele falou, mas aí como é que eu sei qual é o domínio? Quando alguém te pede o domínio, eles querem o domínio mais amplo, tá? Não fala-se isso, alguns vestibulares falam, mas são raríssimos. Se o cara fala assim, acha o domínio da função, eu quero o domínio mais amplo. A maior quantidade de valores que eu posso assumir para x. Então pedir o domínio é pedir o domínio mais amplo. E é claro que eu espero que depois de tudo isso, você tenha se tocado de uma coisa. Ele falou, no fundo o domínio, quando me dão uma expressão, é ver a condição para que essa expressão exista. É isso aí. Domínio é condição de existência quando te dão a lei de formação. Te deram a lei de formação, você vai ver qual é a condição para que aquela lei exista no universo dos reais e aí você tem o domínio da sua função. Tranquilo? Vamos ao próximo. Letra B. Acho que agora tá craque. Mesma história, é uma função com radical, é um radical de índice par. Radical de índice par é problema, porque dentro não pode dar um tipo de número. Se fosse uma raiz cúbica, poxa, domínio todos reais. Quando eu tenho raiz cúbica, dentro pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar zero, não tem problema nenhum. Mas nesse aqui, eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá então? Trouxe a mesma brincadeira para você lembrar, que eu estou te pedindo domínio. E se eu peço o domínio, eu estou pedindo exatamente o quê? A casa de x. Eu quero saber quem é que o x pode ser. Isso tem que estar claro para você. Aí você vai aqui ver, esse x pode ser qualquer real. Você já está vendo que não, né? Porque tem um radical de índice par. Diga que tipo de número não pode ter dentro de um radical de índice par quando eu estou no universo dos reais, que é onde estão as nossas funções aí de ensino médio. Você pode me dizer? Edivaldo, dentro de um radical não pode ter número negativo. Beleza. Então esse 2x menos 10 não pode ser negativo. Se não pode ser negativo, então tem que ser positivo. Calma. Não ser negativo não significa ser positivo. Não ser negativo significa ser positivo,
ou igual a zero. Então esse 2x menos 10 tem que ser maior que zero, que é ser positivo, ou igual a zero. Aí vai ficar 2x maior ou igual a 10, né? Somei 10 dos dois lados, divido os dois lados por 2, fica x maior ou igual a 5. E o que você escreve? Ah, que o domínio dessa função é um conjunto. Um conjunto formado de números o quê? Reais, desde que esses números reais sejam maiores ou iguais a 5. E aí nós fechamos esta brincadeirinha de domínio. Legal? Só para fechar, ele falou, e se esse radical estivesse embaixo da fração? Bom, aí nós temos um problema duplo. Esse 2x menos 10 estaria dentro de um radical e tem que ser maior ou igual a zero. Mas se está embaixo da fração, ele não pode ser zero. Então aqui ao invés de botar maior ou igual a zero, seria só o quê? Maior que zero. Tá vendo? Eu combinei as duas coisas e aí também combino as duas condições de existência. Um é ser diferente de zero, outro é ser maior ou igual a zero. Se eu combinei as duas, ficou o quê? Maior que zero. Ficaria 2x menos 10 maior que zero, repito, se esse radical estivesse embaixo de uma fração, fosse denominador de uma fração. Legal? Só mais uma diquinha. Se você pegar funções polinomiais, nós vamos estudar para frente, função do tipo do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, aí nessa o domínio são sempre todos reais. Não tem nenhum problema de restrição, não há problema de condição de existência. Mas em função que tem a radical de índice par, função que tem a fração, eu tenho problema. E depois, claro, tem funções logarítmicas, tem outras que a gente vai estudar que também tem condição de existência. Legal? Fechamos a questãozinha, você entendeu bem? Espero que sim, que você esteja entendendo claramente as coisas, que não tem nenhum tipo de decoreba, que tenha uma compreensão total desse tópico. Legal?